Olá gente, tudo bem? Seguimos com a lição 35 do Catecismo, a ação de Deus na Igreja Cristã. E a gente começa aqui o nosso estudo olhando para a Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva, então, quando a gente fala de Igreja Primitiva, ela nos remonta logo após a subida de Jesus Cristo ao céu. Tá? Então, a partir dali nós temos o início da igreja cristã, mais precisamente poderíamos dizer assim no dia do Pentecostes. Então seria interessante vocês lerem lá o texto de Atos capítulo 2, né, o início então da igreja, né, começa com o Pentecostes, a mensagem que Pedro prega. Depois mais adiante, talvez o capítulo 6 de Atos também é interessante, fala na escolha dos diáconos, a gente já vê a igreja se estruturando. E claro, todo o livro de Atos que vocês estão fazendo os resumos, né, ele traz justamente o desenvolver dessa história. Né? Se vocês olharem lá no Catecismo, vocês vão ter diversas passagens justamente apontando para o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o capítulo 2, versículo 41, que fala ali que naquele dia, no dia do Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. Depois no capítulo 4 também nos fala que mais, capítulo 4, versículo 4, mais 4.000 ou 5.000 pessoas foram batizadas, e assim a gente vê a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo. Né? A igreja em oração, aí nós temos Estevão, né? Como eu disse antes lá no Atos capítulo 6, a escolha dos diáconos, e o ponto assim interessante e importante também acontece lá em Atos capítulo 9, é outra leitura interessante para vocês fazerem, aonde nós temos a conversão de Saulo, né, que depois vai ser Paulo, né, o apóstolo Paulo. Então a igreja ela segue mais ou menos o padrão daquilo que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Tá? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, começa em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, na Galiléia e até os confins da terra. Então ela começa num ponto específico e vai se espalhando, chegando inclusive até nós. E a igreja ela cresce, ela se desenvolve justamente em cima das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que são os resumos que estão sendo feitos no livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então nós temos 3 viagens missionárias, tá? 3 viagens que descrevem assim a forma como o apóstolo Paulo ele foi levando a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas. Né? Começa então nos mais variados lugares, vai para a Ásia Menor, na região da Europa, a região ali onde hoje é a Grécia, né? E aí você vai ter Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios. Então esses lugares onde o apóstolo Paulo ele passou. Muitos outros, né, foram os mensageiros, né, então os próprios discípulos de Jesus, né, mártires, né, vocês vão ler essa palavra ali, o que é um mártir? Mártir é uma pessoa que morre por causa da sua fé cristã. Tá? Então nós temos também esses mártires. Ali vocês vão ler mais algumas outras informações. Mas ali tem algumas datas interessantes. Primeiro, a perseguição da igreja. Né? Então, a primeira perseguição assim, geral dos cristãos ela acontece a partir do ano 250, quando Décio, né, que era o imperador, então ele manda perseguir os cristãos. Tá? E em 313... o imperador Constantino, então, ele proclamou a plena liberdade de consciência, dando assim ao cristianismo, então, a igualdade de condições com outros tipos de religiões pagãs. Tá? Então nós temos apenas em 313, ou seja, quase 300 anos depois que Jesus subiu ao céu, que a igreja, então, ela começa a ter a liberdade de pregação, de anunciar o evangelho para todas as pessoas. Né? Então a igreja ela se torna o que? Poderíamos dizer assim, a igreja oficial do Estado. E aí começam, claro, já surgiram alguns problemas com doutrina, né? Que posteriormente vão sendo combatidos. Né? Então nós temos vários problemas doutrinários acontecendo, e com o passar dos séculos isso vai piorando.
E aí nós vamos chegar justamente nos anos 1500, aonde entra a Reforma Luterana. Então a reforma da igreja é conduzida por Martinho Lutero, e aqui eu não vou explicar muito sobre a questão da reforma, né? É uma leitura que vocês precisam fazer, apenas lembrando que Lutero ele nasceu na Alemanha, numa cidade chamada Eisleben, em 10 de novembro de 1483. Tá? Ele, com 5 anos ele entrou na escola, tá? E com 14 anos ele mudou de escola, podemos dizer assim, né? E lá com 14 anos, né, só para vocês terem uma ideia, com 14 anos foi a primeira vez que Lutero teve um contato com uma Bíblia, né? Então, imagina hoje vocês, né, já tem contato com a Bíblia desde pequeninos, né? E agora Lutero só com 14 anos ele foi ver uma Bíblia, ele foi ver o que é uma Bíblia, né? Não tinha contato nenhum. E com 21 anos, né, Lutero já estava formado, né, o título de bacharel em artes, né, o que significava isso, né? Ele tinha a capacidade de lecionar, então ele havia se formado já como professor, né? Ele entra na universidade, o sonho do seu pai era que ele fosse advogado, né, formar-se em direito, mas devido a algumas circunstâncias ele abandonou seus estudos de direito e em 1507, quando Lutero tinha 23 anos, ele entrou no mosteiro. Tá? E ali começa toda uma história que vai culminar justamente com a reforma. Mas depois eu vou encaminhar também junto, né, um vídeo aonde vocês, um filme, né, que vocês podem assistir, né, explicando bem a história da Reforma Luterana. Tá, gente? O importante é vocês lerem ali a apostila, tá? Leiam a apostila, não tem muito como a gente ficar explicando muitos detalhes, é realmente leitura, tá? Na página 178, 179, ali vocês vão fazer uma leitura então de todos os fatos, de tudo aquilo que acontece, lembrando então que Lutero ele se casa, ele tem filhos e ele vai falecer no dia 18 de fevereiro de 1546. Tá? Então, e o grande lema da nossa igreja é somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Tá? Então esse é o tripé, né? Somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Tá? Então leiam, a lição 35, tá? Respondam nos exercícios, é bem fácil, e que Deus abençoe e guarde vocês. Ao mesmo tempo também, né, façam o resumo de Atos capítulo de número 22. Tá? Então não tem muito como explicar, tá, essa história da reforma. Leiam o texto, tá, e busquem pesquisar um pouco mais sobre a vida de Lutero, que tem muito material por aí. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.